A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui, pela misericórdia do Senhor, para expressar uma palavra, a qual Deus colocou em meu coração. Peço que o Espírito Santo me ajude, porque eu necessito da ajuda do Espírito Santo para poder falar da palavra da verdade, que é aquela que salva, que cura e que liberta o homem. Estarei lendo um versículo que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A Bíblia, ela vem relatar a história de um homem chamado Saulo, um homem a qual tinha uma grande ira contra aquelas pessoas que adoravam o nome do Senhor Jesus. Saulo então pediu autorização para o sumo sacerdote para poder ir até a cidade de Damasco para prender todos aqueles que adoravam o nome do Senhor. Mas sabemos que todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a sua igreja, está levantando contra o próprio Jesus Cristo. A Bíblia vai me dizer, no versículo 3 do capítulo 9 de Atos, que no caminho de Damasco resplandeceu uma grande luz do céu, que fez ele cair do cavalo. E ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu quero falar um pouquinho sobre Saulo. Quem era Saulo? Saulo ele era um fariseu, um homem orgulhoso, maldoso, mas que possuía um conhecimento excelente, a qual ele estudou com Gamaliel, mestre da lei, que era o mais notável naquela época. Saulo foi considerado um dos alunos exemplar, porém o seu conhecimento e a sua autoridade já não servia naquele momento. Então Paulo, ouvindo aquela voz, ele disse, estarei lendo, no seu versículo 5 do capítulo 9, que diz assim: E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levante-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Saulo, quando ele viu o resplendor daquela luz da glória do Senhor, além dele cair do cavalo, ele também ficou cego. Saulo, ele já não era mais o mesmo. Aquela voz dele de autoridade já não existia mais. Pois Saulo, a partir do momento que ele viu a magnífica glória do Senhor, ele se curvou diante da glória de Jesus, na qual toda a sua arrogância, toda a sua autoridade caiu por terra. Mas ele já não era o mesmo homem, porém ele era um novo homem, a qual naquele momento ele estava com o coração humilde, um coração contrito. Porque não importa quem seja você, não importa o seu conhecimento, não importa a sua classe social, não importa a sua posição, não há homem que fique o mesmo diante da glória do Senhor Jesus. Paulo, ele não se preocupou com seus mestres. Jesus falou para ele: levante e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Um homem que perseguia o povo de Jesus Cristo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Ele passou já a obedecer às palavras do Senhor. Então Saulo, ele fez aquilo que o Senhor ordenou ele, porém ele estava cego. Então o Senhor apareceu para Ananias e falou para Ananias ir até certo lugar, que ali ele encontraria Saulo. Mas Ananias falou: Senhor, estarei lendo, que capítulo 9, versículo 11,
12 e 13, para que os irmãos venham entender a palavra do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Entenda a palavra do Senhor. Não importa se você tem alguém na sua família que é arrogante por ter muito conhecimento, por ter autoridade, não importa quem seja. A partir do momento que essa pessoa tiver o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, permaneça em oração pela vida dessa pessoa, todos irão se impressionar. Mas não era esse fulano que fazia isso, aquilo? E não chame de imundo o que o Senhor purificou, porque Ele tem poder para mudar a vida de qualquer um. Irei ler o 14, versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, ele prendia todos que invocavam o nome do Senhor. Mas no versículo anterior, no versículo 11 vai falar que lá tu entrarás e verás ele orando. Ou seja, ele já tinha se rendido aos pés do Senhor. Porque a glória do Senhor é a única que tem poder para transformar a vida de um homem. Não há homem que veja, que sinta a glória do Senhor e fique o mesmo. Às vezes é preciso acontecer algo na nossa vida para a gente reconhecer que Jesus é conosco. Porque se Saulo não tivesse ficado cego, talvez ele não teria acreditado. Volte para Jesus antes que Jesus volte para você. Porque você é um vaso escolhido. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Essa é a palavra, irmão, que eu tenho da parte do Senhor. Espero que meus irmãos entendam. E que a gente possamos aprender cada dia mais um com o outro. Porque, como eu falei, eu não sou pregador, mas eu decidi servir ao Senhor. E graças a Deus, Ele tem me ensinado cada dia mais aquilo que eu necessito aprender da parte dele. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.